Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: temos um campeonato brasileiro e que pode ser fantástico na disputa pelo título até a última rodada. É o tema do vídeo de agora e a gente tem muito o que falar. Antes eu queria falar para você sobre a disputa do Brasileirão na KTO. KTO, você sabe, um site de entretenimento que você pode jogar a partir do seu conhecimento de futebol, a partir da sua intuição, a partir do seu estudo. Tudo isso você pode fazer lá na KTO. Sempre lembrando, isso não é investimento e você não vai ficar milionário do dia para a noite, é um entretenimento. É aquela graninha que você pega e que você separa para se divertir. Você pode colocar lá na KTO. Se usar o código VSR, você leva 20% de bônus, tá? Então vai lá no site da KTO, o link tá aqui na descrição, tá no primeiro comentário, e se você usar o código VSR, você leva 20%. Olha só essas cotações aqui da KTO para ser campeão brasileiro, com um detalhe: agora, segundo as cotações da KTO, o favorito ao título é o Palmeiras, com uma cotação um pouco menor do que a do Botafogo, um pouco menor do que a do Bragantino. E ainda tem ali o Grêmio com chance, ainda tem o Flamengo com chance, o Galo com chance. Então, assim, segundo a KTO, o Campeonato Brasileiro está muito aberto e você pode fazer a sua jogada lá no entretenimento, lá no site da KTO, 20% de bônus com o código VSR. Estou gravando esse vídeo na manhã de segunda-feira, depois do Botafogo ter perdido para o Vasco por 1-0, no caso o Vasco ter vencido o Botafogo por 1-0 no jogo em São Januário. Aliás, uma ótima atuação do Vasco, se não pela beleza do futebol, mas pela imposição, pela capacidade de estar sempre buscando, de tomar iniciativa, fez um belo gol, inclusive, e venceu por 1-0. O Vasco deu uma aliviada lá, saiu da zona de rebaixamento, mas aliviada talvez seja um termo meio exagerado, mas saiu da zona de rebaixamento. E lógico que o grande foco desse jogo é na disputa pelo título, porque está aqui do lado. A tabela ficou assim: o Botafogo continuou com 59 pontos, os mesmos 59 pontos do Palmeiras, só que o Palmeiras tem um jogo a mais do que o Botafogo, né? O Palmeiras já jogou 32 vezes, o Botafogo jogou 31. O Red Bull Bragantino, que na rodada ganhou do Corinthians por 1-0, tem os mesmos 31 jogos do Botafogo e tem um ponto a menos. Então hoje, na realidade dos jogos, podemos dizer assim, ou do aproveitamento, o Botafogo só tem um ponto de vantagem sobre o Red Bull Bragantino. Logo depois, em quarto, vem o Grêmio, que já jogou 32 vezes e tem 56 pontos, ou seja, 3 a menos do que o Botafogo, mas com um jogo a mais. Só que o jogo do fim de semana é um confronto direto entre Botafogo e Grêmio, e você ainda tem ali chegando Atlético Mineiro com 53, mas já jogando 32 vezes, e Flamengo com 53, já esse jogando apenas 31 vezes. Então, assim, hoje a gente tem um Campeonato Brasileiro totalmente aberto. E acaba sendo surpreendente a gente chegar assim, não que eu já tivesse dito que o Botafogo já era campeão. Vocês que acompanham o meu trabalho sabem que eu não uso essas expressões, né? Então, eu já falei algumas vezes, né? Depois de alguns episódios da minha vida, eu não digo que uma coisa acontece no futebol antes de acontecer. Então, eu nunca disse que o Botafogo era campeão. Mas a vantagem do Botafogo, que já foi gigantesca, hoje ela praticamente virou pó. Só para lembrar, na 18ª rodada do Brasileirão, é essa imagem que eu estou deixando aqui, 18ª, ou seja, uma rodada antes do fim do primeiro turno, o Botafogo tinha 13 pontos de vantagem sobre os segundos colocados, e era um montão de gente segundo colocado, era Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Red Bull Bragantino, todos tinham a mesma pontuação, com 18 jogos, e o Botafogo tinha 13 pontos de vantagem para essa turma. O Grêmio tinha um jogo a menos, tinha 30, poderia ter ido a 33, então o Botafogo poderia ter potenciais 11, no mínimo 11 pontos de vantagem para o vice-líder. E essa vantagem virou pó. Agora, você olha e você vê ali uma situação de um campeonato 100% aberto. É algo que
eu não imaginava ver. Não só o campeonato está 100% aberto para um time, mas nesse momento o campeonato está 100% aberto para 4 times. Ou, se você exagerar um pouquinho, se você imaginar um pouquinho, está aberto para 6 times. Porque se você olhar, o Atlético Mineiro já jogou 32 vezes, e olha o peso do empate do Atlético Mineiro no fim de semana com o América Mineiro, tá? O Atlético, se ele ganha esse jogo do América Mineiro, ele estaria com 55, com 32 jogos, estaria num bolo ali para ver o que ia acontecer, para incomodar. Acabou ficando no 1-1 com o América Mineiro, parou nos 53, mas o Flamengo tem 53 e um jogo a menos em relação a Palmeiras, a Grêmio e ao próprio Atlético Mineiro. Então, assim, o Flamengo pode vir para essa briga também. Então, quem diria que um campeonato em que o Botafogo fez um primeiro turno fantástico, melhor campanha da história dos pontos corridos no primeiro turno, que chegou a ter, na maior parte do campeonato, teve entre 8 e 12, 13 pontos de vantagem para o vice-líder. Hoje, essa diferença virou pó. Essa diferença não existe. Não existe mais diferença. O Palmeiras tem os mesmos 59 pontos do Botafogo. O Red Bull Bragantino tem mas tem um jogo a mais. O Red Bull Bragantino tem um ponto a menos com o mesmo número de jogos. E isso passa muito pelo que aconteceu com o Botafogo, né? A saída do Luiz Castro, a saída do Luiz Castro depois da saída do Caçapa, né? O Caçapa ficou com 100% de aproveitamento, 4 jogos e 4 vitórias. Deu lugar a um trabalho do Bruno Lage, que em um momento nenhum engrenou. O Botafogo agiu rápido para demitir o Bruno Lage, falei sobre isso aqui no canal, acho que o Botafogo foi perfeito na condução com o Bruno Lage, e depois não foi tão bem a direção profissional do Botafogo em trazer o Lúcio Flávio. Falei sobre isso aqui ao longo do tempo, falei sobre isso na programação da TNT Esportes. O Lúcio Flávio é um jogador, um profissional muito questionado dentro do Botafogo, né? Seja pelo tempo de jogador, ele representar um momento complicado em termos de momentos decisivos, de momentos de se impor, e como auxiliar técnico, como interino, a torcida nunca gostou muito do trabalho do Lúcio Flávio. Os jogadores bancaram o Lúcio Flávio e a direção de futebol do Botafogo foi junto. Os jogadores têm essa responsabilidade, os jogadores têm que comprar essa briga nesse momento e não fazer o papel que eles fizeram ou no segundo tempo contra o Palmeiras e principalmente no jogo inteiro contra o Vasco. Se você olha ali a expressão dos jogadores do Botafogo depois do segundo gol do Palmeiras, no 3-2, que virou 4-3 pro Palmeiras, se você pega a expressão deles entrando em campo contra o Vasco, é uma expressão de quem está sentindo, de quem está perdendo no mental, de quem está entrando em campo derrotado. Você pega a expressão ontem dos jogadores do Botafogo, parecia que eles estavam entorpecidos, parecia que eles estavam dopados, no sentido de estarem não vibrando, se mostrando assustados. Você olha a expressão dos jogadores, a expressão do próprio Lúcio Flávio, você fala a expressão de quem não vai tirar nada dali. E isso não foi a cara do Botafogo nesse campeonato, que jogou muito bem em muitos momentos, e quando não jogou bem, foi tão competitivo, foi tão vibrante, que conseguiu alguns resultados, mesmo sem jogar bem. E tem, na campanha histórica do primeiro turno, alguns jogos que o Botafogo não joga bem e arranca o resultado. Então, assim, o Botafogo nesse momento está destruído. Então você está dizendo que o Botafogo não tem mais chance? Não estou dizendo isso. Do mesmo jeito que eu não disse que o Botafogo já era campeão, eu não estou dizendo que o Botafogo já perdeu o título. Mas a expressão, o sentimento, a mensagem que passa o grupo do Botafogo é um grupo que está sem confiança nenhuma, é um grupo que está assustado, é um grupo que está desesperado com o que está acontecendo, e é um grupo que está destruído mentalmente. E para o Botafogo voltar a ser, não é voltar a ser campeão, não. Para o Botafogo voltar a ser competitivo, isso precisa ser resolvido rápido. O Botafogo na quinta-feira joga contra o Grêmio, recebe o Grêmio. Um Grêmio que voltou a acreditar, um Grêmio que vem de 4 vitórias seguidas, e nessas 4 vitórias seguidas, fizeram vitórias seguidas, e muitas tiradas ali, arrancadas, mesmo sem jogar tão bem, fizeram o Grêmio acreditar. Como o Palmeiras também,
que vem de... nos últimos 5 jogos são 5 vitórias, o Bragantino nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e uma derrota. O Botafogo nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Então, assim, o Botafogo está destruído mentalmente. E agora é a hora de juntar os cacos para quinta-feira, porque na quinta-feira, um detalhe, o Botafogo já pode entrar em campo na quinta-feira na 3ª colocação do campeonato. Porque na quarta, o Bragantino joga contra o São Paulo no Morumbi e o Palmeiras joga contra o Flamengo no Maracanã. Se Bragantino e Palmeiras vencerem os seus jogos, quer dizer, o Palmeiras não precisa nem vencer, o Palmeiras pode empatar, mas se o Bragantino vencer e o Palmeiras pelo menos empatar com o Flamengo, o Botafogo já entra em campo na quinta, na 3ª colocação. Então ele precisa mentalmente entender que ele precisa se recuperar. E não é com a postura que ele mostrou. É um campeonato 100% aberto, que a gente vai falar muito aqui no canal na sequência, vamos analisar a tabela de todo mundo depois dessa rodada, porque realmente eu nunca imaginei que a gente fosse falar isso, mas esse campeonato ele está aberto para 4 clubes e talvez para 6 clubes. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Diz aí, o que você está achando do Botafogo? O Botafogo já acabou? Tem chance ainda? Diz aqui embaixo nos comentários. Quem vai ser campeão brasileiro? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto ritual, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, fale nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Se quiser ou puder virar membro do canal do SR, faça a sua assinatura no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.